Marcos capítulo 14, versículos de 1 a 11, diz assim: Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição, e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me entendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Oremos. Senhor, sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e Redentor nosso, em Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amados, nós vimos no último domingo o sermão escatológico. O sermão que apontava para o fim de todas as coisas. E esse texto é o que antecede justamente o capítulo de número 14, aquele que acabamos de ler agora. Se os irmãos notaram, a partir do capítulo 14, finalmente se encaminha para o Senhor Jesus ser traído, entregue às lideranças religiosas, julgado, ainda que injustamente, condenado à morte, sepultado, ressurgindo ele dentre os mortos, ou ressurreto, e por fim, passando cerca de 40 dias, dando algumas instruções aos discípulos, para que posteriormente, no livro de Atos dos Apóstolos, fosse ele assunto aos céus. Então, os 3 últimos capítulos do Evangelho de Marcos, Marcos dedica aos últimos momentos, a saber, momento em que Jesus foi traído, julgado, crucificado, ressurreto. Marcos, então, dedica esses últimos 3 capítulos. É claro que quando Marcos escreveu, irmãos, não escreveu capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, naturalmente. A divisão dos capítulos é a Sociedade Bíblica do Brasil que faz. Aliás, ela é feita para facilitar a nossa localização, para que localizemos. Mas a Bíblia, quando foi escrita, naturalmente que ela não foi dividida em capítulos nem versículos, tá bom? Então, os enunciados que temos aí, como por exemplo, o plano para tirar a vida de Jesus, não é inspirado, tá? Jesus ungido em Betânia, esses títulos em negrito,
eles funcionam apenas para facilitar sobre o que está tratando o texto, mas os títulos não são inspirados, nem a divisão em capítulos e versículos. Naturalmente que o conteúdo das Escrituras, todo ele é inspirado. Marcos, então, irmãos, adentra o capítulo de número 14, inaugurando, então, essa sessão em que o Senhor Jesus daria início a Via Crucis, ao caminho da cruz. E nessa passagem, Marcos faz um contraste entre o comportamento de uma mulher em Betânia e o comportamento de Judas. Mas ela é antecedida pela pretensão que os religiosos da época carregavam em seu coração. Versículos 1 e 2 diz que 2 dias depois aconteceria a Páscoa, como também a festa dos pães asmos. Essas festas, elas foram unificadas. Elas aconteciam em Jerusalém e, em decorrência dessas festas, muitos peregrinos saíam das suas cidades, vilarejos, povoados, para ir a Jerusalém. Então, a cidade estava em festa, e isso fazia com que o número de pessoas transitando em Jerusalém se multiplicasse por 5. Então, de fato, a cidade ficava extremamente tumultuada, era muita gente, sobretudo gente de fora. Era a multiplicação do número de habitantes em Jerusalém por 5. Era muita gente de fora presente em razão das festas, tanto da Páscoa quanto dos pães asmos. Isso explica por quê, em que pese os escribas procurarem prender o Senhor Jesus, à base da traição, para matá-lo posteriormente, eles resolveram não fazer isso naquele momento. Por quê, pastor? Por conta da festa da Páscoa e dos pães asmos, que traria um grande número de pessoas à cidade, e isso certamente faria com que houvesse uma celeuma, um desentendimento, um tumulto de modo geral. O versículo 2 explica isso. Pois diziam, não durante a festa da Páscoa e dos pães asmos, para que não haja tumulto entre o povo. Então notem que há uma pretensão prévia em acusar Jesus, capturá-lo, a base da traição, para levá-lo, portanto, ao sacrifício, para levá-lo à morte. E os escribas tinham essa pretensão. Escribas eram mestres da lei. Somado a eles estavam os fariseus, os saduceus, os herodianos. Então, toda essa classe de pessoas, eles visavam, de alguma forma, tirar a vida de Jesus. Mas, nesse momento, até então, resolvem aguardar. Pois bem, nesse interregno de tempo, em Betânia, diz o texto que Jesus estava à casa de Simão, o leproso. Não que Simão estivesse com lepra naquele momento, apenas está se usando uma referência de quem seria esse Simão. Primeiro, porque se Simão estivesse com lepra, ninguém estaria sentado à mesa com ele. Então, Marcos apenas está usando uma referência de quem é esse Simão. Esse Simão é um leproso, anteriormente, que havia sido curado pelo Senhor Jesus. E agora ele hospeda Jesus e os discípulos em sua casa. Agora ele está curado. E narra o texto, irmãos, que uma mulher vem até o Senhor trazendo um perfume de nardo, aliás, trazendo um bálsamo em nardo puro, que era um frasco com um gargalo comprido, e ela rompe, portanto, esse gargalo e derrama sobre a cabeça do Senhor Jesus Cristo. Em outros textos, ainda narra que ela enxugava os pés dele com os próprios cabelos. Marcos, por sua vez, não faz esse registro. Mas
de imediato, há um constrangimento por parte dos discípulos aqui, porque julgam haver um desperdício absurdo. Talvez você pergunte assim, pastor, de fato, derramar um perfume novo sobre a cabeça de alguém seria um excesso, considerando que perfume não foi feito para dar banho em ninguém, para ser derramado, mas para ser aspergido, pulverizado. Então, me parece que de alguma forma houve um abuso dessa mulher. Talvez você pense assim, porque isso foi o que os discípulos pensaram naquele momento e foram repreendidos por Jesus. Aqui a gente precisa entender o contexto, irmãos. Primeiro, todo rei, ele era ungido para a sua coroação. Todos os reis de Judá eram ungidos para a sua coroação. Jesus aqui, ele está sendo ungido, não por um profeta, mas o derramamento desse bálsamo sobre ele representa então um ato de ungí-lo com bálsamo fresco, só que não para a sua coroação, exceto se considerarmos que a coroa de Cristo, humanamente falando, foi a coroa de espinhos que puseram sobre ele na ocasião da cruz do Calvário. Jesus foi ungido para o seu sepultamento, e ele diz isso no texto, após repreender os discípulos. Então essa é a primeira consideração que precisamos fazer. A segunda, talvez você pense, como eu acabei de dizer, que houve um abuso, um desperdício, mas o que houve ali, irmãos, foi uma mulher transformada pelo poder do Evangelho, que olhava para Cristo, enxergava nele o seu rei, e ela não mediu esforços para ungí-lo. Deixe eu fazer uma equação aqui para os dias de hoje, para você tentar entender porque os discípulos se escandalizaram. Prestem atenção. Esse perfume que a mulher derramou sobre a cabeça de Jesus, ele tinha o valor de um salário anual da média de todos os trabalhadores, da média ou da metade dos trabalhadores. Se a gente fosse trazer para os dias atuais, considerando que o salário mínimo é R$ 1.045, e no final do ano você recebe o 13º, haveria mais ou menos aí, é claro, eu não estou incluindo aqui as férias, eu não estou incluindo aqui o FGTS, eu não estou incluindo outras verbas trabalhistas que o trabalhador do nosso país tem direito, porque naquela época também não era realidade. Então, na Judéia não se fazia provisionamento para férias, para FGTS e outros custos que se tinha com o trabalhador. Mas só para dar uma ideia aos irmãos do que seria equivalente para a nossa realidade, essa mulher derrama sobre a cabeça de Jesus o que para nós hoje seria o equivalente mais ou menos a R$ 13.500 de perfume. O que equivale para nós hoje, um trabalhador, um assalariado, ele recebe mais ou menos R$ 13.500, R$ 14.000, se incluirmos as férias dele. Então, o que essa mulher está fazendo é trazendo da sua casa um nardo puro, um bálsamo fresco, e derramando sobre a cabeça de Jesus um valor que para nós representaria isso hoje na moeda atual para a nossa realidade de trabalhador. Cerca aí de R$ 14.000. Vocês entenderam agora porque os discípulos ficaram escandalizados e furiosos com ela? Porque eles estão vendo o custo daquele perfume e eles sabem que poderia ser usado para ser distribuído entre os pobres. Aí Jesus os repreende. A palavra de Jesus é simplesmente sensacional. Ele diz, olha, os pobres vocês sempre terão convosco.
É claro, irmãos, que Jesus não está desprezando o auxílio, a assistência a pessoas carentes. Jesus não está desprezando isso. Mas naquele momento o Senhor está apontando algo que é mais crucial, mais importante que a assistência a pessoas necessitadas. E o que havia naquela hora de mais importante que assistir pessoas necessitadas? Ungí-lo, derramar o nardo puro, para que ele pudesse finalmente descer à sepultura. O Senhor foi ungido para ser sepultado. Era um hábito daquela época. Os discípulos não entendem, Jesus esclarece isso no texto. Deixem-a quieta, não importunem essa mulher. Irmãos, há duas pessoas ali que sabiam o que ela estava fazendo. Nós temos ali mais ou menos Jesus, a mulher e 11 discípulos, porque Judas havia saído. Então nós temos aí um quantitativo de 11, 13 com o dono da casa, 14 pessoas. Das pessoas que ali estavam, haviam duas que sabiam o que ela estava fazendo. Quem, pastor? Jesus Cristo e ela própria. Ela olha para Cristo e ela enxerga o seu rei. E ela entende o Evangelho. Deus havia feito ela entender o Evangelho, crer no Evangelho. Só uma mulher crente, convertida pelo Espírito Santo, para fazer um negócio desse. E ela entende a ponto de perceber que o seu rei seria entregue à morte, a bem da verdade. Lição essa que muitos discípulos ainda não haviam aprendido. Desce então para enxugar os pés do seu Senhor com seus próprios cabelos, em um ato de completa humilhação. É curioso perceber, ela não mede esforços para adorar quando derrama o nardo, o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, e a compreensão da adoração quando ela se agacha para enxugar os pés do Senhor com os cabelos, ou seja, humilhação. Só faz isso um crente de verdade, alguém que realmente foi transformado pelo poder do Evangelho, que é levado a fazer isso pelo Espírito de Deus. Jesus foi ungido para o seu sepultamento. Agora notem o contraste agora. A última parte do texto, versículos 10 e 11. Onde estava seu Judas nessa hora? E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Judas estava corrigindo a informação e saiu para entregar Jesus aos sacerdotes. Eles, ouvindo, alegraram-se. Por quê? Porque finalmente há um discípulo, um daqueles que com Cristo andava, que está disposto a se juntar a nós, pensaram eles. E fizeram a promessa. Que promessa? Uma promessa pecuniária, uma promessa de dinheiro, de pagamento, de retribuição por aquilo que Judas faria, a saber, trair Jesus. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar. Marcos faz um contraste, irmãos. E o contraste, por incrível que pareça, ele compara a adoração à traição, ele compara o envidar todos os esforços com o trocar por algumas moedas. Ele faz um contraste entre uma mulher que foi adorar a Deus com um homem que traiu o Senhor. Então, o texto ele é posicionado dessa forma, não é por um acaso. Se você parar para perceber Marcos 14, de 1 a 11, nós temos nos 2 primeiros versículos a pretensão dos religiosos da época. Qual a pretensão? Nós queremos capturá-lo, a base da traição, para matá-lo.
Dos versículos de 3 a 9, surge então uma mulher convertida, compreendendo que o seu rei seria morto e unge para o seu sepultamento, sem medir esforços para adorá-lo. Claro, ela foi conduzida pelo Espírito Santo. E de imediato, logo após, nós temos o quê? Nós temos alguém que estava com ele, era um discípulo dele, do Senhor, e sai então para trocar por algumas esmolas, algumas moedas. Traiu Jesus. Perceberam os contrastes que acontecem? E aí, irmãos, nós trazemos para a nossa vida e percebemos lições preciosas nesse texto. A primeira delas que quero destacar é que o mundo tratará Jesus com repulsa, com repúdio. Não estranhe, não se escandalize quando você vê piadas, quando você vê chacotas, comentários sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não será amado pelo mundo, ele será odiado pelos homens. E não apenas ele. Aqueles que com ele seguem também serão odiados. Se você é odiado por sua vizinha e até hoje você não sabe a razão, eu quero te dizer, a razão é a sua fé. A sua fé é que incomoda o seu colega de trabalho, incomoda a sua vizinha, a sua fé é o que incomoda o seu parente. Isso se você não for um crente antipático. Porque tem crente que pinta o quadro que ele é o santarrão e o resto do mundo é o pecador. Se você não for esse tipo de pessoa, esse perfil de pessoa que existe, mas for um crente temente a Deus, alguém que conhece a Cristo, que sabe que é indigno, que não merece absolutamente nada, senão o peso da mão de Deus, e ainda assim você é antipatizado no seu lugar de trabalho, na sua escola, na sua sala de aula, na sua faculdade, você é antipatizado dentro da sua casa, e você se questiona qual a razão, porque fulano ou beltrano não gosta de mim. Eu vou te dar uma resposta prática, é a sua fé. Essa é a razão. A sua fé é o que incomoda. Você crê naquilo que eles não creem. E isso é razão para que você também seja tratado com repulsa. Então, o mundo e os homens odiarão a Cristo. Ele disse isso, não é novidade alguma. Jesus disse, olha, perseguiram os profetas que vieram antes de vós, vão perseguir vocês também. Na oração sacerdotal, o Senhor disse, Pai, não oro para que os tire do mundo, mas para que os guarde do mal. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então essa é a primeira lição ou aplicação, irmãos, que quero trazer às nossas vidas nessa manhã. A razão de você ser antipatizado, faço a ressalva, desde que você não pinte o quadro de ser santarrão e os demais miseráveis pecadores, ou seja você um crente temente a Deus, um crente que sabe que é indigno diante do Senhor e que tem recebido do Senhor a sua graça salvadora, a razão de toda antipatia com você é o nome de Cristo expresso ou impresso na sua vida. Saiba disso. Pastor, ninguém me antipatiza não. Então, meu santo, tem alguma coisa errada com você. Eu sinto em lhe dizer, pastor, eu me dou bem com todo mundo, não tem ninguém que me antipatiza. Todo mundo se dá bem comigo, pastor. Eu não tenho esses problemas aí, não. Então, meu irmão, eu sinto em lhe dizer, mas talvez o seu testemunho esteja falando de si e não de Cristo. Porque qualquer testemunho que aponte para Cristo, necessariamente fará aquela pessoa ser antipatizada pelo mundo. E isso não sou eu quem digo. O próprio Cristo apontou isso. Jesus disse que quando alguém se converte, ou entenda, é convertido,
Os primeiros inimigos são os da sua própria casa. E você não é crente? E é crente agora, é? Isso é muito natural acontecer. Segunda aplicação, irmãos, que eu quero trazer, diz respeito à adoração. Diz respeito à compreensão daquilo que acontece à vida cristã para que um cristão seja levado pelo Espírito Santo a adorar a Deus. Ninguém adora a Deus por forças próprias. Ninguém adora a Deus por forças próprias. O nosso coração é inclinado ao mal. Nós somos tendenciosos a escolher o mal em detrimento de Deus, em detrimento do Evangelho e do seu reino. Mas pessoas que foram transformadas pelo Evangelho da salvação e que são regeneradas pelo Espírito Santo, o propósito, o objetivo das suas vidas é adorar a Deus. E não se mede esforços para que o Senhor seja adorado na vida cristã. A mulher não parou e pensou, mas espera aí, eu vou ter um custo de 14 mil reais. Irmão, estou parafraseando, já fiz esse cálculo para os dias de hoje para que ninguém entenda mal. Mas imagine aquela mulher hoje pensando, eu vou ter um custo de 14 mil reais em um perfume. Que perfume você compra com 14 mil reais? Porque o meu perfume preferido custa 400. E muitas vezes eu não compro porque acho caro. Graças a Deus ganhei de presente. Muito obrigado às irmãs da SAF, os irmãos da UMP que me deram o perfume de presente. Vocês não sabem o quanto me fizeram feliz. Muito obrigado de coração. Muito obrigado. Não é um bálsamo, não é um nardo e também não mereço, mas é um azarru. Muito obrigado pela gentileza. Irmãos, imagina aquela mulher hoje pensando, eu vou ter uma despesa de 14 mil para ungir alguém que será morto. Qualquer pessoa da nossa época, qualquer homem e mulher sem fé, ou até pessoas de dentro da igreja, pensariam assim, eu vou assumir uma despesa de 14 mil para ungir quem vai ser morto. Perceberam a espécie de visão? Aquela mulher não pensou assim. Ela pensou assim, ó, ele é o meu rei, ele é o meu Senhor, ele será ungido para ser morto. É claro, ela foi levada pelo Espírito a fazer isso, ressalto. Mas a adoração a Deus, irmãos, ela nos inclina a não medir esforços para adorá-lo. Ela nos inclina à humilhação, de igual modo aquela mulher desce para enxugar os pés do Senhor com os cabelos, mas ela nos inclina a não se importar com aquilo que dizem ao nosso respeito. São 3 ações que Deus operou na vida daquela mulher. Vocês perceberam isso? Deus, em Cristo, levou aquela mulher a 3 coisas que precisam ser presentes em nossa vida. Prestem atenção. Deus a levou a não medir esforços para adorar. Por quê? Porque ela estava diante do seu rei, do seu Senhor. Para ela, era a oportunidade de adoração. Me faz lembrar Marta e Maria. Enquanto uma varria a casa, a outra estava aos pés de Cristo. A que cuida da casa, então, vai reclamar, Senhor, não vês a minha irmã? Eu estou aqui tão atarefada.
e ela está aí contigo. E Jesus responde: Marta, a tua irmã escolheu a melhor parte. Qual era a melhor parte? A melhor parte era adorar a Deus. Essa era a melhor parte. Vejam se não há uma similaridade com esse texto. Os discípulos dizem: dava para ter gasto esse dinheiro com os pobres. Jesus responde: os pobres vocês sempre terão convosco. Não importunem essa mulher. Por quê? Porque ela havia escolhido a melhor parte, a exemplo de Maria. E qual era a melhor parte na vida de um cristão? Adorar a Deus. Qual é a melhor parte na vida de um cristão, na vida de fé? Adorar a Deus. Não há nada que você faça que seja tão importante quanto se curvar diante de Deus, levado pelo Espírito Santo para enaltecer o seu rei. Adorar a Deus sempre foi e eternamente será a melhor parte na vida cristã. Por isso, irmãos, eu falo com pesar, às vezes, quando preciso chamar a atenção de um cristão por não ter vindo cultuar a Deus no dia do Senhor. Eu falo com pesar. Por quê? Porque isso é uma demonstração de que tem escolhido qualquer outra parte, mas não a melhor de todas elas. Deus levou aquela mulher a adorá-lo, a não medir esforços, ou seja, ela envidou o que ela tinha de melhor. E isso me faz lembrar de quem? Da viúva, capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Pregamos, inclusive, esse texto recentemente. Ah, pastor, mas a viúva foi e ofertou algumas moedas. Pois é. E aquela foi a oferta aceita por Deus, enquanto todas as outras foram rejeitadas. Mas por quê, pastor? A resposta é simples, irmãos. O que pesou ali foi a entrega da melhor parte. Ela foi para adorar, ela não foi para se aparecer, ela não foi para ser vista por homens, ela foi para reconhecer o seu rei. Como é possível uma mulher dar a menor oferta e ser aceita e todos os outros serem desconsiderados? Porque ela foi para adorar. Ela foi para a melhor parte. Ela não se poupou, ela envidou todos os esforços. Deus fez aquela mulher agir assim. Mas tem um outro detalhe, irmãos. Deus fez aquela mulher se humilhar. Em que pese no texto não haver a redação, a adoração ela está intrinsecamente ligada à ideia de humilhação. Não há como dois deuses serem adorados ao mesmo tempo. Jesus disse: olha, vocês não podem servir a dois senhores, porque vocês vão agradar um e aborrecer o outro. Não há como dois senhores serem adorados. Tá, pastor, e como dois senhores são adorados na igreja? Ou se tenta? Quando você é o seu Deus, quando você vem à igreja adorar a Deus, ou no seu dia a dia, que é uma adoração permanente, você abre mão de estar aos pés de Cristo, ou seja, deve ser levado pelo Espírito Santo a isso, para viver em favor da sua própria vontade, do seu querer. Quem é o Deus nessa história? Você é o seu Deus. E o Senhor tornou-se um acessório. E quando é que eu deixo de ser o meu Deus na prática, pastor? Quando aquele que poderia ser seu Deus, a saber você, se prostra diante do verdadeiro Senhor. Quando se abaixa, quando põe um rosto em terra
e disse: Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Se não fosse a tua graça em minha vida, eu estaria perdido. Senhor, a bem da verdade, eu não sou digno nem de estar aqui. Eu estou aqui em razão de favor teu. Deus levou aquela mulher, através de Cristo, a se humilhar. Ela se humilhou, ela foi humilhada. Por quê, pastor? Porque todos os súditos devem se prostrar diante dos seus reis, seus respectivos reis. Em que pese termos o presidente da República, governador, prefeito e demais autoridades, no dia que um personagem humano para você for mais importante do que Jesus Cristo, saiba que esse é o seu Deus, mas não Cristo. Os súditos se prostram diante do seu rei. Ela se prostrou diante do seu rei, pois sabia que ele seria morto e foi para ungí-lo. Mas Deus também, irmãos, levou aquela mulher. Claro, essa lição que eu estou trazendo, ela está implícita, a não se importar com o que as pessoas diziam. Percebeu isso? Vocês perceberam que ela foi discriminada em razão do seu ato, em razão de sua oferta de adoração? A mulher foi discriminada. Todo mundo olhou para ela com um olhar de repulsa. Na verdade, só não reprovou o que ela estava fazendo Jesus Cristo. Só. Todos os outros reprovaram a ação dela. E quem foi que disse que um adorador de verdade precisa ser aprovado pelos homens? Alguém que é transformado pelo Evangelho não precisa da aprovação dos homens para adorar a Deus, porque ele será levado por Cristo à adoração. O Espírito de Deus conduz a igreja a adorar a Deus, a adorar a Cristo. E isso deve ser razão suficiente para não estar preocupado com a discriminação, com a repulsa, com as críticas que se sofre em razão de servir a Deus. Permitam-me uma expressão até deselegante. A mulher estava pouco se lixando para o que pensavam a respeito dela. O que lhe importava de fato era que o seu rei estava perante ela, que ele seria morto e que ela deveria ungí-lo para a sepultura. Que o mundo diga não, pois o que para ela importava de fato era adorar a Deus. E Deus a levou a isso. Ela não se importou com o que as pessoas pensavam, diziam e as reprovações que traziam à sua vida. Assim deve ser a vida religiosa, a vida cristã também, irmãos. Muitas vezes nós estamos muito incomodados com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Ah, pastor, mas existe calúnia. Eu sei que existe calúnia. Ah, pastor, mas falaram que eu não fiz. Eu sei que isso acontece. Eu sei que isso acontece. Ah, pastor, mas fofocam a meu respeito. Eu sei que isso acontece. Eu sei de tudo isso. Mas a grande questão, irmãos, é: viveremos em função do que dizem a nosso respeito ou viveremos aos pés de Cristo? A mulher preferiu viver aos pés de Cristo, levada pelo Espírito Santo a isso. Um cristão de verdade, ele vive aos pés de Cristo e não condicionado sobre o que dizem, sobre o que reprovam, sobre o que criticam sobre ele. É assim que um cristão de verdade age. Um Quaker, certa vez, disse que um cristão genuíno,
ele influencia até 1 milha ao seu redor. 1 milha são 1.603 metros, salvo engano. Se eu estiver dizendo errado, não se preocupe. É 1.600 e alguns metros, pouquíssimos metros, tá? Então, um raio de 1 milha ao redor de um cristão é influenciado pela vida de fé dele, pela vida que o Espírito Santo o conduz a ter com Deus, pela vida de santidade. E aí, irmãos, por fim, temos também a traição de Judas. Aqui também cabe uma aplicação, que inclusive é muito presente em nossos dias. Quais, pastor? Qual, pastor? Tratar Jesus como uma mercadoria. É o mercantilismo do Evangelho. Afinal de contas, muitos têm pregado, têm anunciado e têm vendido o Evangelho quando o Evangelho é de graça. O Evangelho não é uma mercadoria. O Evangelho não é para agradar a homens. O Evangelho diz ao homem: você é pecador, você merece o inferno. Mas há um Deus cheio de graça, de amor e de misericórdia, que resolveu salvá-lo em Cristo Jesus. O Evangelho mostra ao homem que o homem não tem absolutamente nada de bom para dar a Deus. E se esse homem dar algo a Deus, é fruto do que Deus tem lhe dado. É assim que acontece. Mas qual é o Evangelho de hoje? É um Evangelho mercantil. Os homens estão vendendo bênçãos, promessas. Os homens têm vendido prosperidade. Não se fala em partilhar, se fala em ganhos. Perceberam isso? Não se fala em partilhar, como fazia a igreja de Atos dos Apóstolos, que acolhia os seus necessitados. Que aqueles que são mais favorecidos por Deus, estou me referindo no aspecto pecuniário, estendiam a mão para auxiliar aqueles que não eram preguiçosos, que diga-se de passagem, porque tem muita gente preguiçosa, querendo viver às custas da igreja. Não eram preguiçosos, mas eram de fato pessoas necessitadas, mas que a igreja acolhia. Por quê? Porque entendia que eram irmãos em Cristo. A igreja cuidava. Hoje não é isso que se fala. A prática não é a da igreja de Atos dos Apóstolos. A prática é: Deus, toma lá, dá cá. Eu fiz isso, eu requero aquilo. É um evangelho mercantilista, mercantil. É um evangelho de negociação. Tome cuidado, porque isso é uma marca de um falso profeta. A propósito, no último domingo falamos sobre os falsos profetas, que está lá no capítulo anterior, capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Tome cuidado. Jesus não lhe chamou para ser rico nessa terra. Ah, pastor, mas graças a Deus eu sou bem estável financeiramente. Então goze dos bens que Deus tem lhe dado. Não fique com esse negócio de não vou viajar tendo condição de viajar. Vá viajar. Porque quando você morrer, o seu dinheiro não vai junto no caixão com você. Vá desfrutar das bênçãos que Deus tem lhe dado. Não é pecado fazer isso. É pecado quando a gente quer fazer o que não pode. Aí é pecado. Aí é vaidade. É pecado quando a gente não entende que os nossos recursos também são para a glória de Deus e devemos servi-lo também com os nossos recursos, conforme citado lá no capítulo 3, versículos 9 e 10 do livro de Provérbios. Adore a Deus com os seus recursos, sirva a Deus com os seus recursos. Irmãos, para finalizar, o evangelho o qual fomos chamados é um evangelho de adoração, um evangelho de levar aos perdidos a luz da salvação em Cristo Jesus. É um evangelho que demonstramos
a salvação por meio das nossas obras, pois Jesus disse que viriam as nossas boas obras e glorificariam o nosso Pai que está nos céus. É um evangelho de paz, de luz, de comunhão com Deus e com seu reino. Não um evangelho terreno, mundano, dissimulado, amante das coisas dessa terra, em detrimento do Deus da nossa salvação. Judas tratou Jesus como uma mercadoria. A mulher em Betânia foi levada pelo Espírito Santo a tratar Jesus como seu rei. Você tem sido levado a tratar o Senhor de que forma? Se por você ou por mim, pela nossa inclinação para o mal, seria também como uma mercadoria. Mas se de fato, irmãos, somos salvos em Cristo e o Espírito Santo está em nós, temos sido conduzidos a uma vida de adoração, de não medir esforços, de envidar todos os esforços possíveis para que Deus seja bendito em nossa vida. Ressalto pela última vez, não por forças próprias, nós somos fracos. Eu sou fraco e você é um fraco, uma fraca. Mas porque Deus nos leva a isso. Que Deus aplique a sua verdade ao nosso coração. Amém.